Amanhã é Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, que é um dos principais fatores de risco para as doenças do coração e também para o agravamento da Covid-19. Segundo a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, cerca de 36 milhões de adultos aqui no Brasil têm pressão alta. Entre os idosos, esse número já sobe para 60%. E é disso que a gente vai falar agora com o Adriano Milanês, que é cirurgião cardiovascular, e com a Vanessa Vieira, que é farmacêuta. Bom dia, gente. Bom dia. Milanês, o que é a hipertensão? Bem, os vasos sanguíneos, eles são responsáveis por levar o sangue a todo o organismo. E esse sangue é bombeado pelo coração. Então, a pressão arterial é a força exercida numa determinada área dos vasos sanguíneos, a força exercida pelo sangue nos vasos sanguíneos. Então, como os vasos sanguíneos irrigam todo o corpo, um aumento dessa força pode provocar alterações em vários órgãos, como os rins, coração, cérebro. Então, todos os órgãos do corpo que recebem irrigação, eles podem sofrer consequências do aumento da pressão arterial, que é a hipertensão. Mas a gente sempre escuta falar que a hipertensão é uma doença silenciosa, né? Como é que a gente identifica os principais sintomas? Bem, ela é silenciosa porque muitas vezes não se tem sintomas, somente sinais. Os sinais são detectados pelos profissionais de saúde através de exame físico ou exames complementares. Então, algumas vezes a hipertensão pode ocasionar sintomas. Pode ser desde uma leve dor de cabeça, dor na nuca, uma compressão no tórax, uma vista turva. Então, todos esses sintomas podem ser consequentes da hipertensão. Mas a hipertensão pode ter níveis elevadíssimos e ainda assim não causar nenhum sintoma. Somente os sinais, que seriam a medida da pressão arterial, um exame de fundo de olho com alterações no fundo de olho. Então, somente os sinais são detectados pelo profissional de saúde. Os sintomas, que é o que os pacientes, as pessoas sentem, podem não acontecer. Por isso que é importante sempre estar acompanhando, Exatamente. Né? Medindo, aferindo a pressão regularmente. Exatamente. Né? Principalmente as pessoas que têm um risco de doenças cardiovasculares mais altos, como problemas de coração na família ou outras doenças associadas. Essas pessoas têm que ter um controle mais rigoroso da pressão arterial. Tem que medir frequentemente a pressão arterial e, caso esses níveis estejam maiores, mais elevados, procurar um atendimento com um cardiologista, com o seu médico. Além da predisposição genética, quais são as outras causas da hipertensão? Bem, os maus hábitos também, sedentarismo, uma dieta desequilibrada, rica em sal, ou um aumento da ingestão de líquidos, tudo isso pode levar também ao aumento da pressão arterial. Além desses hábitos, existem também algumas doenças que podem levar a pressão arterial mais alta também, a hipertensão. É dita hipertensão secundária, que tem uma causa de outra doença diferente que pode ter como consequência um aumento da pressão arterial. E o contrário, quais são os fatores de risco da hipertensão para outras doenças? Bem, aí a hipertensão ela pode ocasionar também as lesões, como eu falei, nos órgãos alvos, né? Então, a hipertensão é o principal fator de risco, por exemplo, para a doença cardiovascular. Uma pressão mais alta pode levar a um aumento do coração, pode levar ao entupimento dos vasos que irrigam o coração, ocasionando infartos, pode causar também uma elevação muito alta da pressão, pode causar pequenos sangramentos no cérebro, um AVC hemorrágico, ou um AVC isquêmico por acúmulo de placas de gordura também nas artérias do cérebro. Então, a hipertensão pode levar a várias doenças renais, por exemplo, com aquela pressão todo o tempo alta nos rins. Os rins vão ter dificuldade de filtrar o sangue, produzir a urina, então vai ocasionar uma piora na função do rim e uma piora até da pressão arterial. Bom, a gente está vivendo a pandemia, né, e escuta bastante falar que a hipertensão é um fator de risco para o agravamento da Covid, né? O que acontece? Exatamente. A hipertensão, ela é uma doença que tem ela é fator de risco para várias outras doenças cardiovasculares. Então, a gente viu que na pandemia foi se vendo que várias doenças associadas ao coração, como hipertensão, infarto, insuficiência coronária, que são entupimento dos vasos, tudo isso pode aumentar o risco dos pacientes
que tem Covid. Então são pacientes que já têm várias lesões em outros órgãos, lesões renais, lesões nos pulmões. Então são pacientes que vão ter uma dificuldade maior de enfrentar a infecção pelo coronavírus. Então por isso a mortalidade e a taxa de complicação nos pacientes com coronavírus, com Covid, é maior também nos pacientes com hipertensão, assim como é também nos obesos, nos diabéticos. E o que é a hipertensão pulmonar? Muitos pacientes confundem a hipertensão com hipertensão pulmonar. Para explicar isso, é só a gente lembrar que o coração é uma bomba, na realidade duas bombas. Uma das bombas bombeia o sangue para o corpo todo, e um outro lado do coração, outra bomba do coração, bombeia sangue para o pulmão. E são na realidade duas bombas funcionando ao mesmo tempo. No caso da hipertensão arterial sistêmica, que é a hipertensão conhecida popularmente, pressão alta, é o aumento do lado do corpo, do lado esquerdo do coração, que é o lado que bombeia o sangue para todo o corpo. No caso da hipertensão pulmonar, é o aumento da pressão do lado direito, que seria por causa de doenças pulmonares ou doenças cardíacas. Então não tem nada a ver, são doenças completamente diferentes. A pessoa pode ter hipertensão sistêmica e não ter hipertensão pulmonar, e vice-versa, pode ter hipertensão pulmonar e não ter hipertensão arterial. Então algumas doenças do coração e do pulmão, como a Covid, por exemplo, pode levar a uma hipertensão pulmonar, ou doenças nas válvulas do coração, ou doenças congênitas, pode levar a uma hipertensão pulmonar. Vanessa, em relação à hipertensão, quais são as principais dúvidas e questionamentos que você escuta na farmácia? Pelo fato, Bruna, da hipertensão ser silenciosa, então os clientes chegam na farmácia às vezes com uma prescrição sem entender por que da necessidade de utilizar o medicamento. Se eu não estou sentindo, por que eu vou usar o medicamento? Então, as principais queixas nesse sentido é o motivo. Aí a gente recorda toda a informação já passada pelo cardiologista, que é uma doença silenciosa, que a gente consegue mensurar através de sinais que a gente consegue verificar na própria farmácia. A gente oferece o serviço de verificação de pressão arterial e a gente monta um mapa. Através dessa verificação da pressão, a gente consegue, através do horário e também das datas, construir um gráfico. Então, fica fácil visualizar quando tem uma descompensação e relacionar com o que ele verbaliza. Quando tem alguns sintomas que às vezes ele nem associa à pressão alta. Acha que, por exemplo, até um mal-estar, eles confundem, o cansaço, pode ter sido uma alimentação, ou cria um polivitamínico e na verdade está associado à hipertensão. Então tem essa dúvida e também em relação a horários. Eles ficam questionando as mudanças de horário, se o medicamento deve ser tomado 2 vezes por dia, se o médico orienta dessa forma, por que não é exatamente a cada 12 horas e se tem essa variação, do horário, porque cada indivíduo é um universo diferente. Então, a hipertensão, ela se comporta, a resposta vai ser diferente de acordo com cada pessoa. Então, é importante que ela entenda que ela deve cumprir aquilo que foi orientado para ter a resposta dela. Sim. Realmente eu imagino que deva ser um trabalho mesmo convencer, as pessoas que não estão vendo os sinais no próprio corpo, entenderem que elas têm que tomar o remédio mesmo assim, Exatamente, essa é a importância do que a Vanessa falou. O tratamento é individualizado, então muitos pacientes perguntam, mas eu tomo 7 horas da manhã e 5 horas da tarde, mas meu amigo toma 7 horas da manhã e 7 horas da noite. Mas isso é uma decisão feita de acordo com o mapa, de acordo com as medidas de pressão arterial. Então, muitos pacientes às vezes têm uma pressão mais baixa durante a noite. Então, o médico, o cardiologista pode antecipar um pouco um dos horários da medicação para fazer com que a pressão fique normal durante todo o período, o mais normal possível durante todo o período. Então, daí a importância da interação entre o médico, o farmacêutico, uma equipe multidisciplinar para ajudar o paciente a seguir ao máximo a medicação. Olha, a gente fica falando aqui bastante do Clinic Pharma, Vanessa, mas a gente vai ver agora uma história que o Clinic Pharma salvou uma vida mesmo. Vamos dar uma olhada? Vamos. Eu sou José Geraldo. Atualmente eu estou aposentado, mas tive uma vida muito estressada, viajando muito. Uma das viagens que eu fiz para Curitiba, eu retornei com uma pressão muito forte no tórax. Eu procurei a Clinic Pharma, conheci o Dr. Alexandre, que é o farmacêutico atual. Ele fez o exame, diagnosticou que estava alterado, me orientou a procurar um hospital imediatamente. O cardiologista, ele disse, o senhor está infartado. O Sr. Geraldo, um certo dia, ele veio em nossa loja, nos procurou para aferir sua pressão. Foi observado que tinha uma alteração na pressão dele. Em seguida,
foi feito o encaminhamento dele para um hospital, onde ele lá foi internado, foi tratado, foi cirurgiado. E é muito bom, porque ele conseguiu dar o feedback para a gente e hoje ele sempre vem e continua fazendo um acompanhamento farmacêutico conosco. Como foi que você chegou aqui? Porque o senhor está em estado crítico. Eu digo que foi orientado pela Pague Menos na Clínica Farma, Dr. Alexandre. Foi ele que salvou a minha vida. E é muito bom a gente fazer parte da vida das pessoas. A importância da gente em ajudar a melhorar a qualidade de vida dos nossos clientes, pacientes e também ajudar a salvar vidas. Nossa, que interessante, né, o relato desse cliente. E assim, a forma como ele entende que a gente trabalha, ele falou diagnosticar, mas para deixar claro que o farmacêutico não dá diagnóstico, a gente faz rastreamento. Sim. Então, assim, esse caminho que a gente recebe o cliente que vem do consultório do cardiologista, a gente também faz o inverso, porque a farmácia está no meio da comunidade, então a gente também tem essa ação de rastrear doenças naqueles indivíduos que nem se sabiam doentes. E através da verificação de uma pressão arterial, da revisão da medicação, a gente identifica e faz o contra-referenciamento. A gente já faz o encaminhamento documentado para o cardiologista. Em relação a baixar a pressão arterial numa emergência, o que é preciso ser feito? Bem, primeiramente é detectar o que é uma emergência hipertensiva, né? O paciente que tem hipertensão, ele já deve ter passado por algumas consultas com o cardiologista, então ele deve ser alertado que se essas pressões chegarem a níveis muito altos, ele deve procurar um serviço de emergência, porque muitas vezes ele pode até, como a gente já falou, não sentir nenhum sintoma. Mas se essa pressão passar de 200, por exemplo, é uma emergência hipertensiva, ele deve ir o mais rápido para uma emergência. Enquanto isso, pode-se tomar algumas medidas que deve ser combinada antes com o cardiologista. Se o paciente já está tomando uma determinada medicação de uso contínuo, tratando a pressão, essa medicação não está, por exemplo, na dose máxima, ele pode ser orientado no momento que isso acontecer, repetir uma das doses, tomar uma dose adicional, enquanto vai para o hospital. Mas é importante que ele sempre procure um atendimento hospitalar em caso de uma emergência hipertensiva, que são com níveis de pressão mais altos que 180, 200 milímetros, que pode ter um risco de vida com essas pressões nesses níveis. E em relação ao tratamento, como é que funciona? A gente tem até inclusive uma imagem aqui para ilustrar, ó. Dicas para reduzir a pressão arterial aí. Como é que explica pra gente, Milanês? Bem, quando nós nos deparamos com um paciente que houve um diagnóstico de hipertensão após as medidas, após os exames de mapa, nós devemos iniciar o tratamento. O tratamento inicialmente começa com a mudança dos hábitos, dos maus hábitos, ou seja, diminuir o sal, diminuir o peso, né? Uma dieta adequada com menos sal, menos carboidratos, menos gorduras, diminuir o estresse dentro do possível. Muitas vezes isso faz parte da profissão, do dia a dia, hoje em dia, mas existem formas de tentar se diminuir esse estresse, aumentar os exercícios físicos, principalmente os aeróbicos, como é atualmente a recomendação da OMS, de fazer pelo menos 150 minutos de atividades aeróbicas por semana, e as medicações. Aí as medicações vai ser escolhido pelo médico, cardiologista, de acordo com os fatores de risco, de acordo com os níveis de pressão. Pode ser utilizado uma medicação, pode ser utilizado 2, às vezes necessário até 3 medicações para o controle da hipertensão. E em relação à prevenção, afinal de contas, amanhã também é o dia de combate e também a prevenção à hipertensão. Bem, a prevenção é exatamente isso. Se o paciente não tem ainda ou não desenvolveu uma pressão alta, como é que se previne? Exatamente da mesma forma, né? Só para nos exercícios. Exatamente, só para nos exercícios. Não vai usar medicação para prevenir. Não se usa medicação para prevenir, mas todos os outros fatores de risco para a hipertensão arterial devem ser orientados a ser modificados, que é uma vida saudável, com uma baixa ingestão de sódio, com uma atividade rotineira, um programa de exercício físico aeróbico, a perda de peso, evitar outras doenças, passar com o seu médico clínico geral, ver se não tem diabetes, ou outras doenças que possam piorar também a aumentar as chances de se desenvolver uma hipertensão. E aferir a pressão também é importante? De quanto em quanto tempo? Bem, aí depende. Se a pessoa não tem um diagnóstico de hipertensão arterial, ela pode aferir a pressão durante as consultas médicas, né? Quando for passar com seu médico clínico geral,
cardiologista vai aferir sua pressão. No momento que foi diagnosticado a hipertensão, aí sim essa pressão deve ser medida diariamente, às vezes 2 vezes, 3 vezes por dia, de acordo com a orientação médica, para possibilitar o ajuste das medicações. Sim, quando der uma passadinha na farmácia, também. Né? Aí o farmacêutico dá esse suporte para o cardiologista. Aquelas informações que durante a consulta ele pode até esquecer, né, de fornecer, a gente tem tudo documentado na farmácia. Então, a cada ida da farmácia, a gente faz também esse monitoramento do peso. O farmacêutico ele é habilitado também, não exerce atividade de nutricionista, pelo contrário, é de orientação e prevenção. Então, através também do acompanhamento desses parâmetros, a gente já consegue ter informação para orientá-lo, mostrá-lo o que está acontecendo. E daí, documentando, a gente tem como compartilhar isso com o cardiologista.